Você já parou para pensar que talvez o silêncio das pessoas ao seu redor não seja descuido, mas uma resposta? E se aquela mensagem não respondida, aquele convite que nunca chega, ou aquela conversa que morre sem explicação não forem simples coincidências, mas reações diretas a algo que você transmite, mesmo sem perceber? Existe um padrão silencioso acontecendo, e ele é mais comum do que parece. Muitas pessoas acreditam estar sendo ignoradas, excluídas ou até rejeitadas, quando na verdade estão emitindo sinais que afastam, bloqueiam ou até confundem quem está ao redor. E aqui está o ponto mais desconfortável: esses sinais raramente são conscientes. Eles se escondem na forma como você fala, no tempo que leva para responder, no jeito que se posiciona, ou até na ausência de posicionamento. Ao longo deste vídeo, você vai entender quais comportamentos estão por trás dessa percepção de rejeição, como pequenos traços de personalidade podem influenciar diretamente suas relações, e principalmente, como ajustar isso de forma prática e racional. Porque, no fim, não se trata de ser aceito por todos, mas de entender exatamente o que você está comunicando quando acha que não está dizendo nada. Antes de continuar, faz algo rápido. Comenta uma palavra que descreve como você está se sentindo agora. Pode ser cansado, confuso ou sozinho. Não pensa muito, só escreve. Enquanto você faz isso, o vídeo continua, e você deixa de ser só espectador. Se em algum momento isso fizer sentido para você, deixa o like e se inscreve, assim você continua acompanhando esse tipo de conteúdo. Tem um detalhe que quase ninguém percebe, mas ele muda completamente a forma como as pessoas reagem a você. Não é sobre o que você fala, nem sobre o que você faz de forma consciente, é sobre o que escapa. Aqueles pequenos sinais que você nem nota, o jeito que você segura o olhar por tempo de mais ou de menos, a pausa antes de responder, o tom levemente inseguro quando tenta parecer firme. É sutil, quase invisível, mas é exatamente isso que o outro lado capta primeiro. Pensa numa situação comum. Você chega em um grupo, tenta entrar na conversa, ri no momento certo, fala algo relevante, e mesmo assim, parece que não encaixa. Não tem rejeição explícita, ninguém te corta, ninguém te trata mal, mas também não te puxam para perto. Fica um clima neutro, meio frio, como se você estivesse ali, mas não estivesse de verdade. Isso não acontece por acaso. O cérebro humano faz leituras rápidas o tempo todo, como se fosse um radar tentando entender: essa pessoa é segura, é previsível, vale a pena me conectar aqui. E o problema é que essas respostas não vêm do que você diz, vêm do que você transmite sem perceber. Agora olha como isso aparece no dia a dia sem fazer barulho. Você manda uma mensagem e, segundos depois, já pensa se falou demais. Ou então revisa mentalmente algo que disse horas atrás, tentando encontrar onde errou. Em uma conversa, você ajusta o jeito de falar dependendo da pessoa, muda o tom, mede palavras, sempre tentando evitar qualquer julgamento. Só que enquanto você acha que está se adaptando, o outro lado pode estar percebendo algo completamente diferente: hesitação. E hesitação, mesmo que leve, quebra a conexão. Não porque as pessoas são frias, mas porque o cérebro delas associa isso à falta de clareza, a algo difícil de ler. É como tentar assistir um filme com a imagem falhando. Você até tenta acompanhar, mas não se envolve de verdade. E tem um ponto aqui que costuma incomodar: quanto mais você tenta controlar esses sinais, mais eles aparecem. Porque não dá para esconder totalmente o que está por baixo. Se existe insegurança, ela vaza. Se existe dúvida, ela aparece nos detalhes. E isso não significa que tem algo errado com você. Significa que existe um padrão sendo repetido sem que você perceba. E esse padrão vai mudando, pouco a pouco, a forma como as pessoas se aproximam ou se afastam. O mais curioso é que, muitas vezes, você sai dessas situações pensando que foi ignorado, que não teve espaço, que não foi valorizado, quando, na verdade, o que aconteceu foi uma leitura silenciosa que nunca chegou a ser dita em voz alta. Só que aqui começa a parte que quase ninguém encara de frente. Se as pessoas estão reagindo a esses sinais o tempo todo, então a questão deixa de ser porque estão me ignorando, e começa a virar outra, bem mais direta. O que exatamente você está mostrando sem perceber? Porque quando você começa a enxergar isso, muita coisa que parecia aleatória começa a fazer sentido, e algumas respostas que você nunca teve começam a aparecer de um jeito quase desconfortável. Agora tem um ponto que pega muita gente de surpresa. Não é a falta de conteúdo que te afasta das pessoas, é o excesso de proteção. É aquela sensação de estar sempre se policiando, como se cada palavra precisasse passar por um filtro antes de sair. E no começo isso parece algo positivo, parece controle, maturidade, mas na prática, cria uma distância quase imperceptível. Pensa em quantas vezes você já esteve numa conversa e,
Em vez de simplesmente responder, você calculou. Ajustou o tom, pensou na melhor forma de parecer interessante, evitou falar algo mais direto para não correr risco. Só que enquanto você monta essa versão ideal de você mesmo, o outro lado já percebeu que tem algo fora do ritmo. Não é algo consciente, é mais como uma sensação de que a conversa não flui natural. E isso aparece nos detalhes mais simples. Tipo quando alguém faz uma piada e você ri meio fora do tempo, porque estava pensando em como reagir. Ou quando você concorda com algo que nem faz tanto sentido para você, só para manter o clima leve. Ou ainda quando você evita entrar em um assunto porque não tem certeza de como vai ser visto. Parece pequeno, mas esses microcomportamentos somados passam uma mensagem muito clara. Essa pessoa não está totalmente aqui. E quando alguém sente isso, mesmo sem entender exatamente por quê, a tendência é se afastar um pouco. Não por rejeição direta, mas porque falta conexão real. Existe até uma linha de pesquisa dentro da psicologia social que mostra algo curioso. Pessoas se conectam mais com quem demonstra pequenas imperfeições do que com quem parece ajustado demais. Porque o cérebro interpreta a naturalidade como algo confiável. Já o excesso de controle gera uma espécie de ruído, como se tivesse sempre uma camada escondendo o que é verdadeiro. E aqui entra o ponto mais desconfortável. Quanto mais você tenta evitar ser rejeitado, mais você pode estar criando um comportamento difícil de se conectar. É um ciclo silencioso. Você se protege para não errar, mas essa proteção impede que as pessoas realmente te vejam. E não, isso não significa que você precisa sair falando tudo sem filtro ou agir sem pensar. O ponto aqui é outro. É perceber quando você está presente de verdade, e quando está apenas tentando acertar. Porque conexão não nasce da perfeição, nasce da coerência. Quando o que você sente, pensa e demonstra estão minimamente alinhados, a conversa flui. Sem esforço exagerado, sem aquele peso de ter que sustentar uma versão o tempo todo. E talvez seja por isso que, em alguns momentos, você sente que certas pessoas parecem naturalmente mais interessantes, quando, na verdade, elas só estão menos preocupadas em parecer. Agora, se esse comportamento de se ajustar demais já virou automático para você, a pergunta muda um pouco de direção. Não é mais só sobre como você age com os outros, mas sobre o que está por trás dessa necessidade constante de se adaptar. Porque ninguém começa a se proteger desse jeito por acaso. E quando você começa a perceber de onde isso vem, algumas peças começam a se encaixar de um jeito que você provavelmente não esperava. Existe um momento sutil, quase imperceptível, em que a tentativa de se encaixar começa a produzir o efeito oposto, e a maioria das pessoas nem percebe quando cruza essa linha. No começo, parece só adaptação. Você observa o ambiente, entende o tipo de humor, o jeito das pessoas, e ajusta o seu comportamento para funcionar melhor ali. Até aí, tudo bem. O problema começa quando isso deixa de ser escolha e vira padrão. Quando você entra em qualquer situação já pensando em como precisa agir, o que precisa dizer, qual versão sua vai ser mais aceita. E sem perceber, você começa a trocar consistência por aprovação momentânea. É como se, a cada ambiente, você montasse um personagem diferente, só que quem está de fora não vê isso como versatilidade, vê como algo difícil de ler. E o cérebro humano não gosta do que não consegue prever. Em estudos sobre comportamento social, existe um ponto claro: previsibilidade gera confiança. Não previsibilidade de ser sempre igual em tudo, mas de ter uma base reconhecível. Quando essa base muda o tempo todo, a conexão fica instável. É como tentar pisar em um chão que parece firme, mas cede a cada passo. Por isso, muitas vezes, você pode estar sendo educado, atento, até interessante, mas ainda assim não cria profundidade nas relações. Porque falta algo essencial: coerência. E coerência não é perfeição, é alinhamento. É quando o jeito que você pensa, sente e age não entra em conflito o tempo inteiro. Agora traz isso para situações reais. Você está num grupo novo e, ao invés de simplesmente participar, você passa mais tempo analisando do que vivendo o momento. Observa cada reação, tenta entender o que agrada, o que não agrada, e quando decide agir, já não é mais espontâneo. Ou então em conversas individuais, onde você segura opiniões, suaviza posicionamentos, evita discordar, tudo para manter uma imagem positiva. Só que, com o tempo, isso cobra um preço silencioso. Você começa a se sentir deslocado mesmo quando está incluído. Como se estivesse sempre de passagem nas relações, nunca realmente dentro. E aqui vem a parte que costuma mudar o jogo. Essa sensação de não pertencer muitas vezes não nasce do ambiente, mas da falta de um ponto fixo interno. Quando você não tem clareza do que mantém, do que muda e do que é inegociável no seu comportamento,
Qualquer ambiente vira um lugar de adaptação constante. E a adaptação sem limite cansa, tanto você quanto quem está ao seu redor. Porque no fundo, conexão real não acontece quando você tenta caber em todos os lugares. Ela acontece quando existe algo em você que permanece, independente de onde você esteja. Isso não significa ser rígido, nem ignorar o contexto. Significa reduzir o esforço de se moldar o tempo todo e aumentar a presença do que é consistente em você. Pequenas coisas já mudam esse cenário. Sustentar uma opinião simples sem precisar justificar demais. Reagir no seu tempo real em vez de no tempo seguro. Aceitar que nem todo o ambiente vai gerar conexão imediata. Parece pouco, mas isso reconstrói a forma como você é percebido. Porque, aos poucos, você deixa de ser alguém que tenta se encaixar, e passa a ser alguém que pode ser reconhecido. E quando isso começa a acontecer, uma mudança silenciosa aparece. Algumas pessoas se afastam, outras se aproximam com mais facilidade. E pela primeira vez, isso faz sentido. Porque não é mais sobre caber em qualquer lugar, é sobre ser entendido nos lugares certos. E é exatamente nesse ponto que muita gente percebe que passou tempo demais tentando resolver fora, algo que sempre começou dentro. No fim das contas, tudo começa a se conectar de um jeito quase inevitável. Aquela sensação de estar sendo ignorado, na verdade nunca foi só sobre os outros. Era sobre sinais silenciosos, sobre pequenos comportamentos que passavam despercebidos, sobre tentativas constantes de acertar que acabavam afastando ao invés de aproximar. Primeiro, aquilo que você transmite sem perceber, depois, o esforço exagerado para parecer certo, e por último, essa necessidade quase automática de se adaptar a tudo e a todos. Quando você junta tudo isso, o padrão aparece com clareza. Não é falta de valor, é falta de alinhamento. Não é que as pessoas não querem se conectar, é que muitas vezes elas não conseguem te ler com consistência. E talvez essa seja a parte mais desconfortável, e ao mesmo tempo mais libertadora. Porque enquanto você acredita que está sendo ignorado, você perde o controle da situação. Mas quando entende que existem sinais sendo emitidos o tempo todo, mesmo em silêncio, algo muda. Você começa a perceber que não precisa forçar presença, não precisa ajustar cada detalhe, não precisa caber em todos os espaços. O que realmente transforma a forma como as pessoas reagem a você não é tentar mais, é tentar menos do jeito errado. É parar de construir versões e começar a sustentar uma base. Porque no final, as pessoas não se conectam com quem parece perfeito, elas se conectam com quem parece real o suficiente para ser compreendido. Então guarda isso. Talvez você não esteja sendo ignorado, talvez esteja sendo interpretado. E essa interpretação pode mudar, não com esforço desesperado, mas com consciência. Quando você reduz o ruído, quando para de se esconder atrás de ajustes constantes, quando deixa de tentar prever cada reação, algo mais simples começa a acontecer, você passa a ser percebido de verdade. E nem todo mundo vai ficar, e tudo bem. Porque conexão não é sobre quantidade, é sobre clareza. E quando você finalmente entende o que está comunicando sem perceber, você deixa de correr atrás de atenção, e começa, pela primeira vez, a atrair presença. Se esse vídeo fez você enxergar algo que antes passava despercebido, então não deixa isso morrer aqui. Clica no like, porque isso mostra que esse tipo de conteúdo precisa chegar em mais pessoas que também estão tentando entender o que estão vivendo. Se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos eu vou aprofundar ainda mais nesses padrões silenciosos que moldam suas relações, e que quase ninguém explica desse jeito direto. E comenta aqui embaixo qual tema você quer ver nos próximos vídeos. Pode ser algo que você está vivendo agora, algo que você nunca entendeu ou até uma situação que se repete na sua vida. Eu leio tudo. E se esse assunto te prendeu até aqui, então não sai ainda. Clica no vídeo que está aparecendo no card, porque ele conecta exatamente com o que você acabou de entender agora. E logo depois, entra na playlist que eu deixei separada, porque lá você vai encontrar uma sequência que vai te fazer ver comportamento humano de um jeito que você provavelmente nunca viu antes.